tem uns lances que acontecem contigo também que é maravilhoso, a gente sempre fala, né? Pô, o Fluminense naquela época ficou atrás do Gustavo, não, como é que é o nome dele? Do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. Aí, pô, a torcida tava maravilhada. Tu tem estrela. E a torcida tava assim, pô, tem que vir. Porque era pra substituir o Ganso. Isso. Ainda era isso. Aí, porque o Ganso não acabou. tá prestando. O Ganso acabou. Aí veio o Cano, Aí veio fica o Cano. bolado. Pô, o cara veio da Série C. Pra ser terceiro reserva. Pô, não presta. Pô, e o Cano... Foi igual esse ano aí com o Cuejara. Igual esse ano com o Cuejara aí. Então, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês legal. E o Ricardo Goulart encerra a carreira de maneira melancólica. Ou não, vocês estão me dando uma oportunidade muito legal aqui. Só pra completar, hoje a gente anunciou você aqui, aí vieram o torcedor lá falar, caraca, não pode... O pessoal lá chama de pavão, né? Não pode... Ganhou 3 seguidas, aí já quer aparecer. Falei, cara, o cara tem estrela, isso aí tá marcado há um tempão. É que o cara tem estrela, pô. Vou melar. Não, cara, isso é uma outra coisa. Cara, vocês estão me dando, assim, muita oportunidade de falar muitas coisas. Eu tô muito feliz com isso, assim, porque... enfim, falando do Ricardo Goulart e do Cano, por exemplo. A gente nunca, assim, cara, a gente tá sempre... Quando a gente tá fazendo uma contratação, ou tentando uma contratação, a gente tem sempre jogadores, enfim, que a gente tá monitorando e olhando ao mesmo tempo. E eu não consigo chamar de plano A e plano B, assim. São jogadores que a gente tá olhando e, às vezes... E aí, cara, que não é uma coisa assim que do torcedor, enfim, tem uma coisa interna que são as avaliações técnicas de quem é o treinador, de quem é o chefe scout, o diretor executivo, e às vezes coisas que a gente não vê, e eu mesmo como presidente às vezes, eu não vejo, jogos dos outros clubes, não passo a semana inteira vendo todos os jogos dos outros clubes, os profissionais estão vendo jogos dos outros clubes. Então, às vezes tem um jogador que a gente acha que o cara é só 9, o cara joga de 9 e joga de 10. Ou o cara também joga pelo lado. Então, naquele momento, assim, sendo muito honesto com vocês, a gente não tava... não era uma excludente, sabe? Não. Eu cheguei a dar uma entrevista, acho que no Salão Nobre, na sala de troféu, quando a gente contratou o Guga. Não, o Guga já foi em 23, né? Isso aí foi 22. Eu dei uma entrevista em algum lugar onde eu falei assim, alguém me perguntou, é um ou outro? Aí eu falei, não necessariamente, tá? Porque sabe o que é uma coisa engraçada? Você viu os clubes que têm muito poderio financeiro, às vezes eles têm 3 caras tops para cada posição, porque eles podem ter. Então, qual era o problema de eu ter os 2? O que aconteceu especificamente ali foi o Cano era um jogador que a gente já monitorava na época do Independente Medellín, quando eu digo a gente, o chefe scout, tá? Já olhava o Cano há bastante tempo, e antes do Cano vir para o Vasco, ele já tinha, enfim, falado desse jogador com a gente, etc. Quando a gente se movimentou lá atrás, ele já estava acertando com o Vasco, ok? E a gente olhava e etc. E dizia, pô, esse jogador é um jogador interessante, né? Aí veio a possibilidade, a gente viu a notícia de que ele sairia livre do Vasco. E aí tem outras coisas, assim, né? Que não é só o jogador, além de fazer muito gol, né? De ser um goleador nato, né? E olha como são as coisas do futebol, né? O Cano começa a fazer muitos gols depois dos 27 anos de idade. Verdade. Né? As pessoas... do filho, né? Então assim, existe uma questão de maturidade, de maturação do jogador, que ela varia de atleta para atleta, né? E aí a gente estava ali acompanhando ele, e aí foi muito engraçado, porque às vezes eu vi os jogos dele, aí um dia a minha mulher falou, pô, esse jogador do Vasco, além dele fazer gol, assim, ele tem uns posicionamentos... sociais, assim, interessantes. Levantar a bandeira, aquela... Isso, de levantar a bandeira LGBTQI+, assim, ela falou isso, e eu comecei a prestar atenção que ele não era só um grande jogador, sabe? Ele era um grande homem, assim, um cara preocupado com outras questões fora do campo, sabe? E quando liguei pra ele pra contratar, falei isso pra ele. Falei, cara, eu não tô te ligando só pra falar só do jogador, não, tá? A gente presta muita atenção aqui no clube em grandes... homens de caráter, assim, porque é o que forma um elenco, né? Um grupo de jogadores que vai ser campeão, né? Cada um com a sua religião, cada um com a sua posição política, não importa, né? Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, não importa. Para nós não importa, né? Mas o que importa é quando você vê que são homens de posições firmes, assim. E eu gosto muito da maneira que você se posiciona, assim, eu acho legal pra caramba. Enfim, aí construiu ali. E o Ricardo Goulart acabou não acontecendo. Não foi porque a gente trouxe o Cano e esqueceu o Ricardo Goulart. É porque eu havia mandado a proposta, as nossas propostas sempre vão por escrito com um prazo de resposta. O representante me pediu para estender o prazo, me pediu mais 3 dias, e, cara, durante esses 3 dias ele não entrou mais em contato comigo, não respondeu, e a vida seguiu. E eu falei, cara, desculpa, assim,
eu sou presidente, na minha concepção, do maior clube do mundo, né? Que é o clube que eu amo. Então, para mim, o Fluminense, uma pessoa negar o Fluminense ou não responder ao Fluminense, pode negar, óbvio, mas ter uma proposta em mãos e sequer responder, etc. E demorou a resposta. Também não é nenhuma crítica aqui ao Ricardo, um grande cara, enfim, empresário também, fez a parte dele. Mas eu senti que não havia ali um elo, sabe? Tipo assim, eu quero ir para lá. E aí, quando eu vejo que não tem eu quero ir jogar no Fluminense, aí eu falo, cara, deixa essa parada para lá e seguimos em frente, né? E aí acabou, enfim, essa história. O resto é história linda, né? Do nosso Germano. Você me fez uma outra pergunta e eu... O Cuejá deu sorte também, né? O Cuejá tá... Ótimo, que não veio. Que eu queria...